E a gente sabe que o mercado imobiliário, a gente sabe que a gente trabalhou, a gente sabe que o corretor, ele é extremamente, vamos ser sinceros, ele é extremamente agredido. Agredido no ponto assim, o cara tem que buscar lead, ele tem que fazer plantão, ele tem que visitar o imóvel com 3, 4, 5 clientes, ele não ganha ajuda de custo, muitas das vezes, 95% dos casos que eu presenciei, o cara ele constrói a sua remuneração. Como é que a gente lida dentro desse processos, tecnologia, como é que a gente lida com a pessoa, o corretor, a corretora, que às vezes, cara, não sabe se vai ter a grana para pagar o aluguel, que não sabe que se vai ter a grana para viajar com a criança, para pagar a escola da filha, etc, cara. Como é que é isso aí? Isso é um grande desafio, né? Mas antes da gente... o corretor, ele é uma mão de obra, acaba sendo barata, né? Porque, como você falou, ele acaba sendo um custo barato, porque dá um plantão no domingo e se vira para arrumar seu lead e se vira para poder vender. Acontece ainda muito isso no mercado. O mercado tem mudado. Né? Empresas têm contratado profissionais para poder educar, e aí que é o ponto. Primeiro passo é a gente olhar a parte de educação. Né? Então, se o corretor ele entra na profissão e ele fala assim, eu vou ser educado, eu vou me educar, eu vou aprender. Então, ter a humildade de querer entender como o mercado funciona, porque com isso você consegue se valorizar, primeiro passo. Segundo, com conhecimento, você consegue melhorar a tua abordagem. Então, assim, tem muitos corretores não conseguem ter sucesso, Leandro, por um grande motivo. Ele não sabe vender. Ele não sabe falar com pessoas, porque falta conhecimento, falta educação. Então, assim, aí no final, vamos lá, o contratante, imagina, né? A empresa, o CNPJ, se você não valoriza, e às vezes ela até oferta treinamentos, cursos, como você falou, vocês têm o In-Company, ou oferta imersões ou eventos como esse, mas o próprio profissional, às vezes, ele não valoriza aquilo. E ele está sempre reclamando. E o melhor lead é sempre o próximo. É sempre o próximo. É sempre o próximo. Então, assim, ele não sabe pegar uma base, se relacionar com as pessoas, ou seja, e de forma... Como é que você faz hoje uma abordagem, por exemplo, no WhatsApp? É completamente diferente de você fazer um no olho, né? Exatamente. Então, fazer o PAP Como é que você coisa... sai do WhatsApp e vai pro telefone? Como você transita entre os canais. Então, são abordagens diferentes. E entender que são pessoas. Então, assim, fora isso, toda a parte de conhecimento de mercado. Um exemplo, você vai numa loja, você vai comprar um carro. Você pode parar numa loja, uma concessionária, o vendedor ele vai conhecer tudo do carro. Tudo do carro. Então, ele vai te tirar todas as suas dúvidas do carro. Muitas vezes você vai ser atendido por um corretor, um profissional do mercado imobiliário, ele não conhece bem o produto. Ele ou só conhece o produto, não sabe o que tem no entorno. Porque não é só produto. Né? Então, você tem que conhecer todo o entorno daquele produto, entender o que tem de lançamento, entender quais são as acessibilidades que tem, as facilidades do bairro. Então, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento, porque isso exige estudo. Então, acho que é o seguinte, hoje, muito profissional que também tem entrado no mercado, acha que ser corretor é você ter bastante seguidor, né? No Instagram, né? Ou seja, é uma confusão, né? É um canal importante, mas ele não ser corretor não é você ter 10 mil seguidores, entende? Exato. Então, assim, isso não é ser corretor, ser famosinho, né? Ser famoso, que eu digo. Não é isso. É você na mesa, sentar na mesa como a gente está aqui e você resolver, você ajudar genuinamente o teu cliente. Para isso, você precisa ter o quê? Repertório. E para construir repertório, você precisa ter educação. Se você não tem educação, você não é valorizado. E tem um ponto específico, né? Para eu construir repertório, eu tenho só 2 formas de construir repertório, né? Ou fazendo e errando e me fudendo e refazendo e acertando, ou seja, eu levo um tempo gigantesco para eu conseguir ter esse repertório, né? Ou eu aprendo com o repertório de quem já trilhou esse caminho. Então eu olho, por exemplo, para o Marcos, que é um corretor mais experiente, que de repente já é um líder dentro da imobiliária, ou dentro da incorporadora, dentro da house, e aí eu encurto o meu tempo de experiência, porque eu tô absorvendo a experiência de um líder, de um colega de alta performance, né? Aí entra o ponto da imobiliária, da incorporadora, da construtora, de educar o seu corretor. Porque, de fato, o corretor, ele é uma mão de obra barata porque
não tem risco nenhum para a construtora, para a incorporadora. O risco dele fazer um plantão no domingo, um piratinha, das 9 às 9 da noite, das 9 às 6 da noite num domingo, e ele não conseguir nenhum cliente, cara, ou nenhum lead, né, nenhuma oportunidade, é do corretor. Então, eu entendo que a incorporadora, ela traz muita gente, e quem é bom fica. Quem não é bom? Isso aí vai procurar outra coisa, esse cara vai sair. Esse formato eu acho que tem que mudar, porque não é um formato saudável. Eu estava falando com um cliente que ele não é do mercado imobiliário, ele trabalha com um produto muito específico, num outro país, nos Estados Unidos, e ele tem a mesma dificuldade, a equipe não é dele. E ele falou, tá, mas como é que eu faço a equipe engajar no meu produto? Eu falei assim, cara, você primeiro tem que mostrar que o teu produto pode trazer um resultado muito maior para aquela pessoa que vende o seu produto e mais 2, 3, 4, porque no final do mês ela precisa pagar o aluguel, ela precisa pagar a escola, ela precisa comer e tudo mais. Então a incorporadora, a imobiliária tem que ter essa percepção do tipo assim, cara, eu vou proporcionar uma jornada de ramp-up melhor para a galera que eu estou fazendo recrutamento, seleção e trazendo para o meu time interno. Nisso entra treinamento, aí eu estou falando de treinamento de produto, porque você vai conversar com... Quando você é do mercado e você investe, você faz algumas perguntas muito mais avançadas. Sim. Né? Outro dia eu estava vendo um empreendimento... Dá um exemplo real. Estava visitando um empreendimento de estúdios aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. O plano diretor tem algumas particularidades em que você, como incorporadora, você não pode construir um residencial se você não tiver uma torre de estúdio ou se não de salas Sim. comerciais. Né? E aí eu fiz uma pergunta relacionada a... Esse estúdio aqui, eu posso locar como Airbnb quando ele estiver pronto? E aí o corretor falou assim, claro, lógico que pode. Inclusive, a maior parte dos clientes vão fazer isso. Eu falei assim, tá, então ele é um estúdio NR? Ele falou, cara, ele não sabia o que era NR, não sabia o que era R, entendeu? Ele sim. Aí eu falei assim, putz, ele mentiu pra mim, cara. Ele mentiu pra mim. Inclusive, as incorporadoras fazem entradas separadas. Exato. Muitas vezes. Exato, tem que ser bloqueado porque, pô, quem é residente não vai querer dividir a piscina com um cara que veio passar 2, 3 dias pra vir no RD Summit. Exato. Né? Eu, pelo menos assim, eu não gostaria, sei lá, tô brincando Uma questão com a minha de segurança, filha. né? Exatamente, uma questão de segurança, tá tudo bem, né? Mas eu, comprando na planta, como cliente, eu tenho que olhar pra isso e falar assim, peraí, eu não posso comprar um R, um residencial, achando que eu vou pôr no Airbnb. E aí eu caio, se eu compro errado, e aí, quem que vai... A construtora vai me devolver o dinheiro daqui 2 anos e meio, 3 anos, quando estiver pronto, com uma Bitsy. E quando a convenção do condomínio fala assim, não, você não pode... A experiência voltando, né? A experiência do corretor, a jornada, eu acho que a incorporadora, a imobiliária, ela tem que trazer mais esse conhecimento de produto. Aí, de vendas, né? A técnica certa. Por que o corretor não usa o CRM? Porque às vezes ele... Sabe como ele aprendeu? Faz aí. Esse aqui é o CRM. Tem uns vídeos no YouTube. Cara, às vezes quem ensinou ele foi um outro corretor que não gosta da ferramenta. Então eu já vou ensinar o Marcos. Sim. E já vou influenciar ele a não gostar da ferramenta. Mas, Leandro, tem uma coisa muito interessante que você falou. E aí eu volto e falo assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entende? Então, assim, a gente reclama que o corretor, o profissional, ele não usa o CRM. Por exemplo, o gestor, ele acompanha o CRM? Então, quem deve acompanhar, então, é um ciclo. Ou seja, cada um tem uma atribuição e isso faz com que a gente tenha um acompanhamento, uma gestão melhor. E aí é o seguinte, se eu te acompanho e eu vejo que você não está cumprindo o checklist, vamos botar assim, eu vou fazer o quê? Eu vou te chamar e vou falar assim, qual é o problema? Você está relaxado ou você não sabe? E aí eu vou providenciar o quê? Um apoio. Uhum. Então, assim, eu tenho percebido muito, várias incorporadoras, a gente atende, inclusive, uma incorporadora grande aqui de São Paulo, que ela mudou, ela trouxe um modelo diferente para o mercado, né? Então, ela atende o segmento popular e todos os corretores, são mais de 400, são todos CLT. Esse modelo é inovador e dá muito certo. É uma das grandes incorporadoras aqui da região. E por que dá muito certo, tá?
a incorporadora está ali, é o cuidado com a pessoa, é o mínimo de dignidade que ela dá para quem principalmente está começando. Ela tem plano de saúde, ela tem o salário, ela tem o transporte, ela tem o vale. Então, e ela tem, sim, a comissão também por venda, não como, claro, o mercado, não tem como ser igual exatamente, mas tem a comissão por venda e os gatilhos. Então, quando a gente fala de olhar para outra pessoa dentro de uma cadeia, né, hierárquica, as pessoas é uma relação de troca. É uma troca, tem que ser bom para você e bom para mim. Então, é bom para o gestor, para a incorporadora, ter uma house e o corretor está de plantão num sábado, no domingo? Claro que é, porque alguém está ali representando a empresa com a possibilidade de fazer negócio. Tá, e qual é a contrapartida? Eu te dei café, uma mesa na internet? Me desculpe, isso já não é mais suficiente. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Ok, esse é um modelo. E o outro modelo que já existe há muito tempo são campanhas que eu vejo várias incorporadoras fazendo campanhas específicas, às vezes com prazo, com grandes premiações, com incentivos. Então, e aí, claro, trazendo profissionais, dando treinamento, fazendo treinamento para a sua liderança. Boa. Então, a liderança também precisa de treinamento. Como você faz o acompanhamento, né? Tem empresas colocando o quê? Psicólogos para fazer acompanhamento com o próprio time, ou seja, ficar fazendo essa parte de reuniões, né, entendendo quem está fora da curva, digamos assim, tanto para cima quanto para baixo, entender, traçar perfis. Então, com isso, você consegue o quê? Realimentar. Então, tudo isso, como você consegue medir tudo isso? Porque tem muita coisa no mercado imobiliário, ele é muito empírico ainda, né? Você vai fazer uma pergunta para o vendedor, o lead é ruim. Baseado em quê? Por quê? Porque ou seja, é puramente opinião, né? Então, isso não é tangível. Então, qual é o caminho? O caminho é educar as pessoas para usar o CRM, na minha visão, falando de venda. Usar o CRM, a partir desse uso do CRM, educar, dar incentivos, você consegue medir esse CRM e você leva para uma ferramenta de BI. E aí você consegue entender quem está fora da curva, quem está indo muito bem, está performando bem, quem não está, né? Então você consegue medir o que você quiser. Então a gente tira do campo do achismo e começa a trazer dados para poder assessorar. E sim, trazer pessoas, treinamentos, incentivos que façam sentido. Porque às vezes não é financeiro, né? Às vezes assim, a cultura. Cultura forte, né? Então quando a cultura, a pessoa está ali com você, não tem essa. Você vê várias empresas hoje de outros nichos também, né? E o próprio segmento imobiliário tem cultura muito forte. E às vezes não são as que melhor pagam, mas a cultura é forte, dão benefício, tem campanha, o gestor é um líder e está ali, e a ferramenta é adequada, e ele acompanha, e dá feedback. Então, assim, esse tipo de ação muda completamente. Então, assim, diferente daquela... Porque tem muito profissional que, por exemplo, incorporadora pequena e até própria imobiliária. Você era um bom vendedor? Montou uma imobiliária, só que é o seguinte, você agora é gestor, é um outro trabalho, é outro skill, entendeu? São outros skills. Então, assim, agora, como que você consegue agora gerir o teu time? Então, esse é um grande desafio que eu vejo que o mercado todo tem, sabe? Agora, tem modelo certo? O que precisa fazer? Imagina, você está ali numa corrida, né? Vamos lá, Fórmula 1. Por que um carro entra atrás do outro? Porque ele vai pegar o vácuo, tem um esforço menor. Então, você faz o quê? Um ramp-up menor. A tua curva de aprendizado é menor, entende? Perfeito. Então, é o seguinte, é uma questão, eu conheço aqui, tem a franquia também, uma das maiores do Brasil, ela tem uma questão de sponsor. Então, assim, você entra, você vai ser acompanhado, né? Aquela questão de ser o seu estagiário, mas efetivamente você tem um sponsor que vai te acompanhar e vai te orientar. E ele também é premiado por isso. Ou seja, ele tem benefícios por isso. E o sponsor já começa a entender se a liderança é ou não é para ele, né? Exatamente. Então, tudo isso faz sentido, sabe? Então, são modelos que existem, por isso que você falou, uma das formas de aprender algo, né? Eu digo que são 3, né, no aprendizado, né? Você falou 2 ali de crescimento. Eu falo, assim, uma você vai aprender porque você já viveu, já passou por isso. A segunda, como eu sou uma pessoa mais da área técnica, você vai saber porque está escrito em algum lugar. Boa. Então, você saber onde está escrito e vai buscar informação. E a outra é você saber quem sabe. Você perguntar. Aí. Então, as pessoas gostam mais fácil, perguntar. Então, assim, eu falo assim, vai lá, tá escrito, estuda o produto primeiro. Legal. Leia o produto, depois a gente vai vir pro meeting, Leia o memorial descritivo. O pessoal não sabe, entende? Então, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem essa questão dos estúdios, NR, você tem a questão da prefeitura. HMP, R2V e tal. Você tem umas classificações que
muitos corretores não sabem. Exatamente. E confunde, né? Confunde o cliente. Confunde. Então, assim, a gente precisa conhecer o mercado. Eu falo o seguinte, independente da área que você trabalhe, você precisa ter um oceano de conhecimento. Você precisa saber de tudo, do ecossistema imobiliário. Você trabalha residencial urbano? Conheça. Você trabalha fazenda? Conheço. Conheço investimento de cota? Conhece tudo, BTS e tal. Com um palmo de profundidade. Boa. Agora, aquilo que você se propõe a ser o melhor, que a proposta sempre é ser o melhor, você mergulha. Boa. Ou seja, ali você se torna especialista. Então... Carreira em T. Tem que pensar assim, a pessoa tem que ser... Numa vertical, é isso daqui. Agora, o resto, você precisa saber. Você precisa, porque numa conversa, você precisa de repertório. Então, tem muito disso. Você precisa entender o que está sendo, qual o caminho, para onde o mercado está caminhando. Isso aqui faz sentido, não faz sentido? Vou buscar conhecimento. Acaba que quem está na ponta, o corretor, ele fica muito numa bolha de conhecimento, né? Os eventos são sempre os mesmos, vendo outros corretores mais se vendendo do que compartilhando, né? Então, assim, acaba que não tem muita evolução, muitas vezes, sabe? Então, a gente tem que olhar para outros nichos e olhar para pessoas de sucesso e modelar, e pedir ajuda. E ver, vem cá, o que você faz? Posso te acompanhar numa visita? Isso. Eu vou ficar calado, não vou falar nada. Eu vou ficar de longe, mas posso acompanhar? Né? Posso ver teu atendimento? Hoje tem feito muito roleplay, né? O pessoal de venda. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos ver como é que é. Vende pra mim. Vamos ouvir, e não sei o que e tal. Então... isso é a curva de aprendizado, sabe? São pessoas e processos. É mais ou menos, a gente acaba misturando, mas tudo, ele está interligado. Sim. Ele está interligado e assim, eu entendo que tem muito ouvinte que deu play nesse episódio porque ele é corretor de imóveis, ela é corretora de imóveis e cara, a essência de tudo isso é aprender, gostar de aprender, testar, porque se eu aprendo algo e não testo, eu não consigo validar se funciona para mim. E terceiro, repetir o processo. Repetir aprender uma técnica nova, aplicar a técnica, validar se dá certo e aí ir para a próxima. Eu sou Maria, que nem você comentou, conversar muito com a liderança. Mas o meu líder, ele é um líder ruim. A gente, infelizmente, tem isso. De repente, um líder de uma equipe do lado, você conversar com um corretor que é mais experiente, porque eu conheço corretores que optaram por não se tornar líder, continuar como corretor, porque sabiam que como corretor ganhariam muito mais do que como supervisor. Então, de repente, conversar com essas pessoas para se conectar e entender, se aprofundar, não só na técnica, mas em entender o produto, entender o mercado, a região e conseguir levar para o seu cliente uma experiência de compra melhor. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te falar que tem muito mais no nosso programa completo lá no Spotify? Então eu quero te convidar a escutar o episódio completo no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor ou o link que acompanha esse corte. Quero te fazer outro convite também. Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores está com as inscrições abertas. Tem um linkzinho da bolinha vermelha aqui que eu quero te convidar para você conhecer esse treinamento. E por último, mas não menos importante, quero falar dos nossos patrocinadores. A RD Station patrocina o nosso podcast e eu quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Nós usamos aqui no Papo de Vendedor, nos Supervendedores, e tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!